Olá, bem-vindos a mais um episódio. Pessoas altamente inteligentes. Eu começo já a avisar que eu estou rouca, mas como a minha convidada tem o dom da palavra, eu estou tranquila. Então vamos lá. Olá, Paula. Olá, Isabel. Vou apresentar-te. Paula Sá é professora de yoga facial, fundadora das marcas Face Yoga, Paula Sá e Pura Alma. Já vou querer saber mais. Uma linha de produtos de cosmética natural à base de óleos biológicos, dedicada ao cuidado consciente da pele e do bem-estar. A sua abordagem nasce de uma experiência pessoal profunda. Após a gravidez, sentiu no próprio rosto as mudanças que afetaram a sua autoestima, o que a levou a explorar métodos naturais até se apaixonar pelo yoga facial. Hoje é uma referência nacional nesta área, criadora da Academia Face Yoga, a primeira escola de formação de professores de yoga facial em Portugal, e autora do livro Yoga Facial, o método de autocuidado para rejuvenescer de forma natural. Fisioterapeuta com formação em estética natural, pilates e yoga terapia na saúde da mulher, Paula ajuda mulheres e homens a reencontrarem confiança, luminosidade e bem-estar de dentro para fora. Que bonito, Paula. Olha, eu estava assim a deslumbrar. É para ficar. Não é? A pessoa nem tem consciência às vezes do seu próprio percurso, não é? Portanto, mas sim, olha. Mas olha, obrigada pelo convite também. E eu é que agradeço. Então fala-me um bocadinho de quem tu és. Quem é a Paula? Depois de ouvires esta apresentação. Olha, a Paula... A primeira palavra, quando alguém me pergunta quem é a Paula, eu penso sonhadora. Eu lembro-me desde pequenina sonhar imenso e às vezes diziam Paula, volta à terra. E se calhar eu acho que nunca larguei os meus sonhos. Portanto, eu acho que essa é a palavra que realmente me define, é sonhadora. E depois sim, tenho todo este percurso, portanto, sou mulher, sou mãe, tudo isto acaba por... fiz fisioterapeuta durante 16 anos, atualmente sou empreendedora, demorei muito a assumir-me como empreendedora, sempre me assumi como cuidadora, como professora, mentora, mas empreendedora acho que só foi este ano, passado 5 anos. Portanto, foi algo que eu demorei um bocadinho aqui a assumir. Portanto, mas todas estas facetas, tudo isto faz parte de quem eu sou atualmente. Uau! E de onde é que veio, já está aqui, já partilhei aqui de onde é que vem esta entrega ao yoga facial, não é? Mas fala-me um bocadinho mais deste teu projeto maravilhoso, que entretanto já evoluiu tanto, passou para um livro, para uma academia. Então fala-me um bocadinho como é que tu encontraste essa vocação, essa paixão, e disseste uma palavra fundamental nas pessoas altamente inteligentes, que é, eu sou uma sonhadora. Portanto, nós sabemos, não é, que isto faz parte das pessoas altamente inteligentes, com uma sensibilidade, que sabem que tudo se cocria, manifesta primeiramente em nós, no nosso cérebro, e a neurociência explica isso tão bem. Portanto, fala-me um bocadinho dessa tua paixão pelo yoga facial. Olha, a paixão pelo yoga facial é recente, porque é um método que eu também conheci há pouco tempo, não é? Enquanto que a paixão pela cosmética orgânica e pelos óleos já existe há 20 anos, mas isto, pronto, mas também podemos falar depois sobre isso, mas o yoga facial surgiu numa altura da minha vida um bocado complexa, porque eu estava numa fase de descontentamento, já para aí há 8 anos, quando andava descontente a nível profissional. Eu sempre adorei ser fisioterapeuta, sempre adorei ser cuidadora, honro imenso a profissão. Hoje em dia continuo a honrar, continuo a sentir-me, continuo a fazer parte de mim, continuo a sentir-me fisioterapeuta também. No entanto, eu já não, os meus olhos não brilhavam como antes. Antes eu tinha um pequeno sucesso num paciente e eu celebrava de uma forma louca, também chorava se fosse necessário, e depois cheguei a uma altura aquele brilho no olhar desapareceu. Eu de manhã não tinha vontade de ir trabalhar, portanto, e isto durante 8 anos, e eu questionava, mas eu não consigo fazer isto mais aos 35 anos, é impossível, eu estou-me a apagar, a minha luz, eu não pensava, eu era mega científica, não pensava, a minha luz, a minha energia está-se a apagar, eu só dizia, eu não me sinto bem, não gosto do que faço, era muito analítica,
e não me sentia realizada. O que é que eu fazia para me sentir realizada na altura? Fazia formações. Não é? Tantas formações, eu sentia-me outra vez motivada, porque eu sempre adorei aprender, sempre fui muito estudiosa, e eu na altura, ok, estou a aprender algo novo, ficava super motivada, mas passados uns meses voltava o descontentamento. Procurava o quê? Nova formação. E por aí, até que fiz a formação de yoga terapia na saúde da mulher, que é uma área que sempre me fascinou, e eu gostava de estudar na altura estava a fazer pesquisas na altura de yoga terapia na saúde da mulher, sobretudo para o cancro da mama até. E nestas pesquisas, na altura não havia ChatGPT, não havia nada disso, não é? Portanto eu estava no Google, estava no YouTube a ver vídeos e apareceu-me um vídeo no YouTube, se acreditarmos no acaso, de yoga facial em francês, que eu estava a residir em França, e eu comecei a pesquisar. Foi assim amor à primeira vista, não sei explicar, foi mesmo amor à primeira vista. Eu comecei também a ver mais vídeos, a pesquisar mais, a perceber que aquilo tinha imenso potencial, porque eu também trabalhava os músculos faciais, não é? Mas trabalhava enquanto fisioterapeuta, procurava a função, a reabilitação em casos de paralisia facial, mas eu ali tinha outro objetivo, tinha outra forma de trabalhar e, uau, isto é espetacular, tenho que ir estudar isto a fundo. Comecei a praticar, a fazer aulas coletivas, portanto, aulas em grupo, com uma mentora. Passado 15 dias já estava a fazer a formação profissional e depois a partir daí disse, eu tenho que levar isto para Portugal, porque em Portugal ninguém fala sobre este tema, pelo menos eu desconhecia, não sei se sim ou não, porque nós não conhecemos tudo, não é? Mas eu desconhecia. E isto também, e comecei a falar, e quanto mais eu falava, isto foi uma paixão que nunca mais terminou, não é? E mesmo eu senti imensos benefícios em mim, porque foi uma fase da gravidez, sempre que eu engravidei fiz grandes mudanças na minha vida. Na primeira gravidez mudei de região, fiz uma pausa em Portugal, depois voltei para a França novamente. Na segunda voltei a mudar de região e o descontentamento foi ainda maior. O descontentamento quando retomei a fisioterapia também, portanto foi na altura estávamos na pandemia do Covid, foi aí que eu voltei a trabalhar. E nesta fase eu tinha engordado 20 quilos. E depois o corpo até fui recuperando, mas o rosto, aquele ar cansado, aquele ar, estava com o rosto mesmo derretido, descaído, o duplo queixo nunca mais tinha voltado a recuperar. E em 15 dias, perdão, a minha voz também não está a grande coisa, mas em 15 dias eu realmente senti resultados incríveis. Isso eu tenho mesmo que trazer isto, porque não era só, eu quando comecei a praticar, eu comecei puramente pela parte estética. E rapidamente percebi que não era só isso, o bem-estar, porque nós não temos que sofrer para sermos bonitas. Nós podemos cuidar de nós de uma forma prazerosa. E foi isto que eu descobri também, que trouxe-me autoconfiança, trouxe-me autoestima, amor próprio, coisas que eu acho que demorei a encontrar, sou sincera. Preocupei-me sempre em servir os outros, cuidar, e nunca tinha olhado para mim no espelho tanto tempo como durante as minhas práticas de yoga facial, e foi mesmo muito, nem encontro a palavra, portanto foi mesmo, não é inspirador, mas portanto, foi revelador sobretudo. Isto não estamos aqui a falar, mas eu estou a olhar para o teu rosto, sabes disso, não sabes? Estás-me a tirar aqui o... Não, porque realmente tu és a prova viva do teu trabalho. E muitos parabéns, porque ninguém te dá a idade que tens. Obrigada. Tão giro, Paula, partilhares sobre as grandes mudanças que ocorreram durante as tuas gravidezes. Tens 2 meninas, não é? Sim. E acho assim extraordinário também o que a ciência nos diz sobre a mulher quando ela, como atua o cérebro da mulher quando está grávida e depois de ter o bebê no tempo a seguir. Que o cérebro vai ativar algo muito primitivo, que é lutar pelo aquilo que é o mais importante, que é a sobrevivência. Então, naturalmente, a mulher, ela vai, sem saber, e o cérebro dela vai trabalhar todo no sentido de proteger ao máximo a nova cria que está aí a chegar, e depois, quando o bebê nasce, claro, também toda a atenção, todos os cuidados, toda a proteção. Então, a nível cerebral, e daí que vem um bocadinho também a ideia de memória de grávida. Porquê? Porque os recursos estão todos para ali. Então, isto é quase um esvaziamento da própria
persona, da identidade, porque a nível biológico, fisiológico, a nível cerebral, os recursos estão todos para a sobrevivência daquele ser. E, portanto, a tua história também mostra se calhar essa dissolução de uma Paula que já não servia para ser substituída de outra forma. Isto faz sentido? Faz-me sentido, e eu acho que eu acabei por me aperceber disso também, porque lá em França há muitas terapias holísticas, os recorrem, é normal, é muito comum mesmo. E eu recorri por causa, eu estava com dificuldades em lidar com a minha filhota mais crescida, que era muito pequenina ainda, quando nasceu a segunda. E ela perguntou-me pela gravidez, pela primeira, pela segunda. E quando eu comecei a explicar a segunda, eu tive 35 horas de trabalho de parto. Foi assim, horrível, digamos. Foi assim, eu sei que as pessoas dizem, mas é um momento sagrado, pode ser, mas eu não, foi duro. O momento sagrado não é para ter 35 horas. Okay. É o momento mais rápido, ali foram 35 horas. E em França, a semana de trabalho é 35 horas. E ela disse, ela parou assim de repente e saiu assim uma frase, 35 horas com uma semana de trabalho, a Paula está descontente, eu vejo aqui uma mudança grande. Mas assim, e eu não estava ali para falar deste género de temas. Foi assim algo que ela me disse, eu fiquei, não sei o que é que ela está a querer dizer. Mas aquilo ficou-me sempre aqui a matutar um bocadinho. Então sim, eu fui-me apercebendo que ia haver aqui uma mudança. Eu ainda não sabia para onde, nem como, nem sabia que ia ser tão difícil, porque é difícil mudar. Não é fácil, não é? Nós sabemos, sobretudo para uma área que ninguém conhece, o yoga facial não era falado, tive que andar como costuma dizer, quebrar pedra, não é? Partir pedra, e foi muito complicado para mim, sobretudo estando no estrangeiro, não é? Portanto, mas eu acho que eu vivo muitas vezes no flow e não me apercebo das coisas a acontecerem, ou seja, não há... Eu vou-me apercebendo quando, ok, é mesmo isto, mas é no momento, eu sinto as coisas no momento. E eu não sei explicar porque eu nunca fui uma pessoa muito ligada de forma consciente à intuição. No entanto, eu acabo por me aperceber, agora olhando para trás, que eu sempre movi a minha vida de acordo com a minha intuição. O que é muito curioso até, não deixa de ser curioso. Porque eu simplesmente sentia, não é sentir, eu sabia. Mais do que sentir que é por ali, eu simplesmente sei. E vou, e nem sempre é o caminho mais fácil. É verdade. Trouxeste aqui a definição perfeita daquilo que é a intuição. Eu sei. Não é o sentir, não é? Eu sei e, portanto, eu avanço. E também no teu percurso tudo fez sentido, não é? Porque a fisioterapia deu-te, se calhar, bases para depois de poderes encontrar o yoga facial e perceber que era aquela a tua essência, era aquilo que te iria voltar a fazer os olhos brilhar e o rosto brilhar e a pele brilhar também. Portanto, esse flow também está presente nas tuas decisões que fizeste no passado. Reconheces isso, reconheces esse caminho? Quando eu paro para pensar no meu caminho, reconheço. Só que eu sinto que eu nunca paro. Eu estou sempre na ação, que é péssimo também, porque nós deveríamos ter momentos de eu vou parar, eu vou celebrar, eu vou simplesmente parar porque sim, porque eu preciso descansar, não é? Também é necessário, porque se nós não fizermos esta pausa, esta análise, às vezes não conseguimos avançar, estamos constantemente a fazer e é um desgaste enorme. Mas quando eu tenho este tempo para parar e olhar para trás, digo que tudo fez sentido, tudo encaixou super bem, mesmo que na altura lá atrás eu não percebesse isso. Mas a fisioterapia foi muito, muito importante, até para a forma que eu tenho de comunicar, a forma que eu tenho de ver. E ainda ontem estava a dar uma aula às minhas alunas, tanto em direto, e elas começaram a falar, sim, porque eu à noite vou cerrando muito os dentes e faço isto e aquilo, e eu fui buscar as minhas bases de fisioterapia e consegui ajudá-la ainda melhor. Portanto, eu vou buscar todas aquelas tensões. Olha, uma vez era uma aluna que tinha enxaquecas e eu dei-lhe alguns exercícios de yoga facial também, mas disse, mas olha, relaxa também a nuca, estas faixas estão todas interligadas, toda esta tensão está ligada a todo o corpo, ou seja, sim, dá-me uma visão diferente, é verdade. Portanto, foi uma base. Não quer dizer que tínhamos que ser fisioterapeutas para sermos excelentes e professores de yoga facial, não,
mas a mim, eu já reparei que eu acabo por atrair muitas pessoas que precisam destas dicas extra para conseguirem até ver resultados na sua saúde, porque eu não trabalho só com beleza, eu trabalho mesmo com o bem-estar, é diferente. Nada se perdeu. Nada. Muito pelo contrário. Tudo agrega, não é? Eu estes dias vi um vídeo teu maravilhoso que parecia saído de um filme. Um filme francês, numa destilaria. Sim. Adorei. Queres-me falar um bocadinho sobre a destilaria e tudo o resto que está envolvido também com este projeto? Sim. Olha, eu quando estive a ver, foi esta semana que eu estive a ver todas aquelas imagens daqueles anos em que eu vivi em França, e eu vivi no meio rural e estava mesmo a 20 km de uma destilaria de óleos essenciais, de óleos vegetais, tudo que era feito ali naquele sítio. As próprias plantas eram dali, era tudo muito local, muito orgânico, muito biológico, eu adorava. E eu sentia-me super feliz quando estava ali. Era mesmo, eu não imaginava ainda que ia trabalhar no yoga facial e já estava por ali a passear, ia passeando também com as minhas filhotas e eu adorava adorava aquilo tudo e era extremamente feliz, e foi ali, e aí eu recordei-me até de uma coisa, porque eu quando cheguei à França em 2011, em 2012 depois comecei a acampar ao fim de semana, pegava numa tenda e todos os fins de semana ia conhecer sítios novos. O primeiro sítio que eu escolhi foi precisamente um local onde tem campos de lavanda, destilaria, um historial enorme de aromaterapia em França, que ficava a 4 horas. Portanto, o meu namorado na altura, que é atualmente o meu marido, foi levado aqui nisto para conhecer, portanto ele andou primeiro, em vez de estar a conhecer a França, andou a conhecer destilarias. Então, portanto, é uma paixão que eu já tenho há muitos anos. E o facto de eu estar ali e depois levar as minhas crianças, e já estava no yoga facial, levava a família e passávamos ali tardes, eu não sei, eu quando estava ali eu sentia que aquilo realmente fazia mesmo sentido para mim e que um dia eu ia ter a minha marca. Aliás, eu queria, antes de conhecer o yoga facial, eu pensei, eu quero ser empreendedora, eu quero ser empreendedora, não sei muito bem o que é que isto é, e quero ter uma marca de produtos naturais. Porque era uma paixão já, era onde eu me sentia bem também, e não sei, só de rever aquelas fotos, eu ainda estava aqui no caminho do carro para cá, tanto de Gaia para aqui, e às vezes via assim a natureza e fazia-me pensar naqueles tempos, porque eu ultimamente tenho tido umas saudades loucas de lá ir. Estou cheia de vontade de ir àquela destilaria, não é uma destilaria qualquer, é aquela onde eu passei os últimos anos e estava sempre lá, a fazer perguntas, e foi aí que eu comecei a imaginar, a visualizar a minha marca. Foi aí que eu comecei a comprar muitos óleos, a fazer muitas experiências em casa, a testar as sinergias para a minha prática de yoga facial também, não é? Porque eu utilizo óleos, não utilizo cremes, utilizo óleos. E eu comecei aí a criar a marca. Eu comecei a falar com essa destilaria, tivemos a abordar a possibilidade de uma marca. Estive a 5 km, havia um laboratório de produtos naturais, de cosmética natural. Foi aí que eu comecei a criar a marca. Depois optei por fazer tudo em Portugal, mas ali o primeiro passo foi dado naqueles estabelecimentos, sem dúvida. Uau, eu acho assim uma história assim maravilhosa, muito única, e é tão incrível como a vida coloca-nos nos lugares certos e nós sentimos. Então é quase como uma validação daquilo que é a nossa missão, daquilo que é o nosso propósito, porque nós vamos sentir os ambientes, vamos sentir a energia, que é um bocadinho aquilo que te aconteceu. Nós olhamos para trás e a história estava toda escrita, não é? Então daqui saltamos um bocadinho para, damos aqui um salto para a tua marca, a Pura Alma. Queres-me falar disso? Olha, a marca, depois comecei a desenvolver, o primeiro produto demorou, portanto, que é o óleo facial de jasmim, foi 1 ano e meio para conseguir chegar àquela fórmula. Foi 1 ano e meio de testes, 1 ano e meio a perceber o que é que poderia ir buscar, o que é que não poderia, o que é que eu posso ir buscar a nível de extratos botânicos, o que é que eu posso ir buscar de óleos nobres. Portanto, eu quis trazer mesmo o melhor do melhor, depois de já ter experimentado
óleos vegetais, eu trouxe realmente aqueles mais raros, que são muito bons, tanto tem como a camélia japónica, tudo aquilo que nós não encontramos facilmente, eu fui procurar, fui testar e criei um produto para mim que assim, para mim é mesmo maravilhoso, não é? Eu sei que sou suspeita, mas, perdão, mas para mim ele é realmente, e não é por acaso que é um best-seller, ele já esgotou agora, estamos em nova produção, mas foi um processo também muito longo. Lá está, não é decidir hoje, olha, vou ter uma marca, vou criar um óleo e amanhã ele está aí. Não, foi 1 ano e meio, aliás, foram quase 15 anos com a ideia na cabeça e no coração, nunca esqueci, 15 anos dessa forma, nesse formato, depois 2 anos ali sempre nas destilarias a testar tudo e mais alguma coisa e mais 1 ano e meio consacrado só para um único produto, para que ele ficasse mesmo o melhor possível. Depois foi toda aquela parte burocrática que eu desconhecia, porque para mim eu sou aquela pessoa criativa, eu adoro criar, eu adoro fazer isto. Depois a seguir dizem, sim, mas olha, sabes, tens que fazer isto que demora 6 meses, mais aqui. Eu, espera lá, eu não posso fazer tudo já para amanhã. Não, tive que registrar uma marca, encontrar um nome que eu pudesse utilizar. Então a marca está registada até a nível europeu, porque eu na altura pensei, este produto está mesmo incrível, eu quero levá-lo o mais longe possível. Portanto, apesar de atualmente vendermos em Portugal e para as pessoas que me conhecem que estão no estrangeiro também envio, já enviei para a Austrália, por exemplo, mas ele está feito ainda para o mercado português, com a ambição também de um dia chegarmos mais longe com a marca. E depois, entretanto, fiquei quase 1 ano só com o produto e agora criamos em Portugal produtos artesanais, ou seja, bálsamos labiais orgânicos também, com cacau. Ele é castanhinho o bálsamo, mas é cacau, não é corantes, não é nada disso, ele é mesmo natural. Portanto, também vou lançar agora uma espécie de, é como se fosse um leite de limpeza, mas sólido, não é sabonete facial, isso é outra coisa. Isto é um leite de limpeza, é super cremoso, mas sólido, para reduzirmos as embalagens, porque na Pura Alma os meus grandes valores são inovação, transparência sempre, e também a sustentabilidade. E trazer o que é super premium e que torná-lo acessível a toda a gente. Portanto, também é algo que eu quero, porque aquilo que eu sempre tive, enquanto consumidora de produtos naturais, e isto não é uma crítica, mas eu sentia mesmo falta de uma marca que aliasse vários produtos nobres, que fosse super premium, baseada na natureza apenas, e que fez sentir bem, porque normalmente aquilo que eu sentia nas marcas que eu usava habitualmente é que eram produtos muito simples. E eu queria trazer o premium, sem ser o premium mega tanto sintetizado, tanto era o premium vindo diretamente da natureza, mas super premium e que seja possível, portanto, as pessoas conseguirem pagar também. Sabes que eu já estive lá no teu site a ver e vi efetivamente lá o óleo de jasmim esgotado. É verdade. Esgotado. E tu és uma mulher de sustentar as coisas com tempo, não é? Quer dizer, de 15 anos a co-criar, a namorar um projeto que não sabias muito bem como é que ele iria acontecer, qual é que seria a sua forma, mas que foi amadurecendo em ti. 35 horas para dar à luz e depois 1 ano e meio para trazer um óleo cá para fora. Portanto, isto só pode ser premium, não é? E olha que eu não sou uma pessoa paciente. Pois, então isto obrigou-te, não é, a tu trazeres ainda mais, se calhar, a tua fé de um saber que valia a pena esperar. É verdade. É isso. O que é para ti esta ideia do saber o que é que vale a pena aguardar, não é? Medir isso e gerir isso com
o teu ascendente carneiro, que te diz avança, avança, faz, desbrava, abre caminhos, vai atrás, tem coragem, toma iniciativas. Como é que tu lidas com isso na tua vida? Esses momentos em que tu tens uma parte tua que te pede para avançar, para desbravar caminho, e outra parte tua que sabe que aquilo é tão rico, o que quer que seja, até pode ser uma ideia, não é? É tão rico, é tão importante, estou a pensar no teu livro também, que leva tempo. Olha, isso para mim foi um crescimento enorme, porque eu não sou mesmo nada paciente. Apesar de toda a gente dizer, tens aquele ar, que tens uma calma, que tens... Eu não tenho, não tenho. A verdade é que eu sou muito impaciente e quero tudo para ontem, por norma. Então, para mim, isto é mesmo... Eu acho que a vida está-me a obrigar a aprender a ter paciência. E mesmo até na maternidade. A maternidade é a maior escola que eu tenho de paciência, além de também o empreendedorismo. Mas eu simplesmente vou vivendo dia a dia. E eu sempre senti, lá está, é mais forte do que sentir, eu sempre percebi que havia algo mais lá à frente. Então, não sabendo muito bem como, não sabendo o quê, eu sempre percebi, mais lá à frente eu vou compreender, eu sei que há algo mais, porque eu sinto que o que existe atualmente não me preenche ainda, é porque vem aí algo mais. Portanto, eu sempre vivi com esta certeza. Não sei, e depois acabei por fazer muitos movimentos. Eu sou uma pessoa de movimento. Eu aborreço-me rápido nos mesmos sítios. Portanto, quando eu até digo isto, eu vivi quase 12 anos, só faltava uma semana para completar os 12 anos em França, quando eu regressei. E eu, em 12 anos, eu mudei de casa umas 12 vezes ou 11. Eu tinha anos em que mudava 3 vezes, porque esta não tem luz suficiente, aquela... Depois mudava de região e mudava para 700 km onde estava. Era como se mudasse domingo para o Algarve. Assim, e fiz sempre isso grávida. Ainda por cima, levava a casa às costas, 8 horas de viagem, lá ia eu. A verdade é que eu sempre fiz muitas mudanças, ia mudando de trabalho, ia fazendo formações. Eu fazia com que eu assim não dava pelo tempo a passar também. Se calhar, não sei se é a melhor forma ou não de gerir isto tudo, mas eu acho que eu mantive-me sempre na ação, sempre no movimento. E isto faz com que eu não tenha tanto tempo para pensar, isto não é como eu quero, isto não é... Eu não sou muito esse género de pessoa de me lamentar. Não quer dizer que não tenha os momentos em que eu faça, porque há momentos em que eu sinto que me tiraram o tapete, ou sinto que a vida me tirou o tapete. Aconteceu em dezembro, aconteceu há pouco tempo. Eu em dezembro tive um dia em que eu pensei, eu vou desistir de tudo. Estou cansada. Tive uma má notícia, uma notícia que não estava à espera. Ia-me obrigar a lutar muito mais, e eu estou constantemente nisto, não é? Mas aquela notícia realmente fez-me também crescer. Porque eu tinha algumas crenças em relação ao empreendedorismo que afinal é mais simples, não é? E digo, agora, eu acho que estou a criar aquela pele grossa, de género, vem-me aí mais um problema, ok, não faz mal, eu já sei resolver. Outro, venha ele, porque isto é mesmo altos e baixos, não é? Eu vi há pouco tempo uma definição de empreendedorismo e eu disse, eu estou aí, nessa definição a 200%, que era, o empreendedor é como se é alguém que se atira de um penhasco e está a construir o próprio avião enquanto vai caindo. E eu assim, sou eu. Então, essa sou eu. E é mesmo isso que eu sinto. Então, olha, eu agora estou meio perdida. Falei tanto que eu acho que respondi à tua pergunta. Respondeste, sim, assim, respondeste. Caiu assim, mas o que é que a Isabel me perguntou? Que eu fui para aqui, para aqui. Respondeste, sim, respondeste. Eu adorei essa definição de empreendedorismo, não é? E disseste algo que me tocou muito, que foi... eu sinto que há algo mais à frente que ainda me vai preencher mais. Isto, a nível astrológico, é muito o aquário. Não é? O aquário, sentir o que está no futuro, sentirmos o futuro. E isto também é muito... Quando eu sinto isso, e se eu fico um bocadinho nessa energia, é maravilhoso. Porque o contacto que eu estou a ter é com o meu futuro eu, que me está a passar informação, através de sensação. Acontece que nós queremos tudo definido,
não é? Mas eu acho isso extraordinário, sabes? E eu tenho muitos desses momentos em que, e que eu considero que é uma das facetas de uma pessoa altamente inteligente. Ela está a sentir algo, ela sabe, usando a palavra que tu trouxeste, não é sentir, é saber. Há algo mais. Então, deixa-me mergulhar aqui um bocadinho nesta energia, deixa-me encher o meu coração, preencher o meu coração com esta fé, que é a fé que salva, não é? Faz sentido, queria que me falasse um bocadinho mais disso, porque eu acho que foi tão bonito a forma como tu partilhaste, faz sentido o que eu te estou a dizer, que é como se separássemos um bocadinho e apesar de não estar nada definido, não há nada de concreto, não podemos ir ao ChatGPT perguntar, para já, o que é isto? O que é que eu sei que ainda não sei e que vem através de todas as sensações do meu corpo, mas que o meu cérebro não consegue definir. No meu cérebro não há espaço para entender o que é que está a acontecer. Faz sentido ficar aqui um bocadinho neste lugar? Faz muito sentido. Eu acho é que não o faço muitas vezes, não faço o suficiente, não é? Pelo menos o suficiente eu não faço, garantidamente. E aquilo que eu vou... é muito visceral. Por exemplo, eu às vezes estou em pânico e só me apercebo que estou muito ansiosa ou que estou de acordo com o meu corpo, de acordo com a reação do meu corpo. Ou seja, eu fico presa ou fico inchada ou começo a sentir o estômago que não está a digerir bem. É aí que eu me apercebo, calma, há aqui qualquer coisa que não está bem em mim. Mas é como se houvesse aqui uma desconexão da mente para o corpo ainda. Eu ainda não estou atenta a estes sinais, isso eu confesso, porque quando eu estou muito ansiosa, já me aconteceu estar a vomitar durante 2 dias por causa de algo que ia acontecer. Ou seja, e quando me perguntavam, estás ansiosa, estás nervosa, eu dizia, não, eu não sinto isso, mas eu estou a perceber-me que estou, efetivamente, angustiada com o que vai acontecer, porque o meu corpo está a reagir. E a partir do momento em que aquilo aconteceu, voltou tudo à normalidade. Portanto, eu funciono muito a nível visceral e é como se eu ainda estivesse desconectada disso. Então isto para mim é tudo muito estranho, porque eu durante muitos anos fui muito científica, mas era o método experimental a fundo, tudo tinha que estar super provado, super testado. Continuo a trabalhar sempre ligada a médicos, sempre ligada portanto, ao estudo, à ciência. E o meu último local de trabalho em França mostrou-me o contrário. Todos os profissionais de saúde que ali estavam a trabalhar, trabalhavam com cristais nos bolsos. Eu quando entrei ali, isto não é normal? Sim, Uau. Isto não é normal. E depois havia 2 que estavam lá, nós não podemos estar à beira um do outro porque os nossos cristais não estão a... Eu assim, o que é que está aqui a acontecer com este? Eu assim, o que é que está aqui a acontecer? E depois comecei a estudar mais sobre o local. A verdade é que era um antigo sanatório que estava no meio da montanha isolado e as pessoas que trabalhavam ali eram muito pessoas das pequeninas aldeias. E foi aí que eu comecei a perceber-me e a abrir mais para isto. Também porque a minha filha mais velha é muito sensível. E ela começou a dizer ali determinadas frases que não eram de uma criança naquele meio. Tivemos assim várias experiências e eu comecei a perceber que há realmente coisas que eu comecei a aceitar e que se calhar se fosse 10 anos antes eu não ia aceitar, porque o meu racional não me iria permitir. Portanto, tudo isto foram muitas convivências e sabes que os franceses, desde que eu cheguei lá, imagina, eu passava uma noite em claro, é da lua, lá vêm eles com a lua. Eu na altura não achava aquilo, assim, éramos nós, assim, temos vários fisioterapeutas portugueses, assim, eu já nem vou dizer que não dormi bem, que eles vão me dizer que é a lua, ou eu vou dizer não sei o quê. Eles naturalmente já têm este estilo de vida, já pensam desta forma. E o facto de eu ter ficado lá 12 anos, isto começou a impactar-me, não é? No início eu estranhava, depois começaram-me a dar colares de pérolas, aqueles cristais, no último local de trabalho. Eu comecei a comprar e comecei a dizer, realmente, não sei, isto faz-me sentir bem, é placebo, não é? Não quero... Eu comecei a aceitar que eu não tenho que perceber tudo. E eu comecei ao longo da minha vida a perceber que muita coisa que o método científico, a ciência me disse, depois mudou.
foram vários tratamentos que eu vi, que foram várias abordagens terapêuticas que mudaram, vários tratamentos que mudaram. Portanto, é mesmo esta questão de o que é válido hoje não é já ontem não era, amanhã também não vai ser, se calhar já não vai ser também. Portanto, eu agora, hoje em dia, já não preciso de que me provem nada para que eu saiba que se calhar é por ali. Portanto, é mesmo esta questão de sentir que eu abri, não fechei. Portanto, eu não, em vez de fechar e manter como era antes, eu abri a forma de pensar e abri espaço para me ouvir. Não tinha que dizer é o que faz sentido, se calhar não faz sentido nenhum, mas eu estou a sentir que é por ali. Então é por ali que eu vou. Se eu sei que é ali aquilo que eu quero, é por ali. Por exemplo, o meu regresso a Portugal foi muito assim. Era tudo. Eu regressei a Portugal em 2023, numa altura em que se calhar não fazia sentido para ninguém. Porque eu tinha conseguido chegar ao topo de carreira, eu era chefe de serviço, eu tinha um trabalho espetacular, muito estável, a casa era maravilhosa, tinha imensas condições financeiras, estava muito bem. E vim para cá, para o incerto, para um T1, vivi mais de um ano, vivíamos cerca de um ano, 4 num T1, porque foi aquilo que eu senti e disse, não, é isto que eu quero. E perguntaram-me, mas olha, e esta pergunta foi mesmo feita com amor, pensa também nas tuas filhas, não é? A estabilidade que tu tens em França, porque eu em França permitia-me fazer o que eu quisesse, se eu não quisesse trabalhar, não ter um salário, eu tinha o meu marido que tinha o dele, e era o salário acima da média francesa, portanto estava bem, e eu regressando a Portugal, íamos estar todos, ele não ia ter trabalho, ele veio como um extra para a minha empresa também, e hoje em dia meu braço direito, esquerdo, não é mesmo incrível o trabalho que ele faz comigo. Mas está toda a família a depender hoje em dia do incerto. E antes era o certo. E se me perguntarem, fazia sentido? Claro que não. Mas foi aquilo que eu sabia que era, eu tinha que ir para Portugal. Disse, ou eu volto para Portugal este ano ou nunca mais volto. E eu sabia que ia ser assim, porque as minhas filhas iam começar a primária e eu não ia conseguir depois regressar, porque para mim a estabilidade escolar é assim qualquer coisa fundamental. Então eu disse, ou eu volto agora, ou seja, foi decidido quase em 3 meses e depois nós regressamos, passado uma semana elas estavam a começar a escola. Portanto foi muito, tudo em cima do joelho, é verdade, mas foi de um sentir, de um saber que era por ali. E mesmo que me digam, pensaste nas tuas filhas, sabes que aqui elas têm uma boa estabilidade, uma boa vida em França, precisamente por causa delas, eu tenho que mostrar que é possível nós seguirmos os nossos sonhos. Perdemos imensa qualidade de vida, talvez. Já não temos uma casa grande com jardim, eu tinha escritório, tinha tudo e mais alguma coisa, verdade, estamos num T1. Mas elas estavam muito felizes no seu T1 também. Portanto, eu acho que às vezes não tinham tanto espaço por onde correr, mas elas estavam felizes na mesma. As crianças não precisam de ter 3, 4 quartos, um jardim de 500 metros quadrados. Claro que elas gostam e às vezes dizem, mãe, quando é que voltamos a ter uma casa como aquela? Como aquela que tínhamos em França? Que eu queria ter um escorrega outra vez, queria ter isto e aquilo. E eu olho e digo, olha, eu espero um dia termos uma casa ainda melhor, mas vamos com calma. Agora já passamos do T1 para o T2 e agora vamos assim crescendo gradualmente. Mas o que interessa é que no meio de toda esta instabilidade eu sinto que era aqui que eu tinha que estar. Com os altos e baixos que eu tenho todos os dias, é aqui que eu me sinto bem, é aqui que eu estou bem. Uau, que partilha tão bonita, Paula. Mesmo, parabéns, parabéns. Voltando um bocadinho atrás na tua partilha, chamou-me a atenção um facto de tu seres muito visceral e de sentires muito no teu corpo, mas quando tu vomitavas, quando tiveste 2 dias a vomitar, tu estavas preocupada com algo que estava para acontecer, é isso? Sim, eu até já falei uma vez sobre isso. Portanto, foi o primeiro convite que eu tive para falar, era para o podcast Ecológica. E eu regressei a Portugal e eu só vomitava, eu estava super angustiada com aquele dia porque eu nunca tinha falado, ou seja, eu adorava comunicar, mas eu nunca tinha comunicado além das minhas lives no Instagram, tanto que tinha pouca gente ainda.
E quando eu disse, oh meu Deus, o que é que eu vou estar ali a fazer? O que é que eu vou estar ali? O que é que eu vou dizer? Eu nem sei. Eu não sei o que é que estou a fazer, enfim. E eu estava realmente muito preocupada com esse dia. Portanto, apesar de não ser falar em público, não era um grande público, aquilo era gravado em estúdio, eu estava realmente preocupada, angustiada. Eu chego a Portugal, começo a vomitar, chego à casa da minha mãe, começo logo a correr para a Sanita para ir vomitar. Ela, oh filha, estás grávida? Eu, não, já fechei a loja, já está. Tenho as minhas 2 meninas. Mas eu sabia porque é que eu estava assim. Apesar de eu, quando falava no assunto, eu não ficava a tremer, mas eu percebi que aquilo realmente estava-me a impactar. E curiosamente, hoje em dia, comunicar é o que eu gosto mais de fazer. Não é? Portanto, eu tive que me colocar no desconforto. Mais desconforto era impossível, eu vomitei 2 dias. Não é? Portanto, falar mesmo em público, palestrar para muita gente, é um desconforto grande para mim. Mas eu adoro comunicar. Isso eu sei que, mais do que às vezes... Eu senti mesmo como aquela missão, eu não tenho que fazer 500 mil consultas ou de yoga facial, eu tenho que o espalhar, entre aspas, eu tenho que o levar a mais pessoas. É como se fosse essa a missão, e criei a escola também onde formo mais professores de yoga facial, e quando criei a escola também me disseram, eu ainda vivia em França na altura, estás a criar a tua própria concorrência, estás a perceber isso? Eu não, há espaço para todos. As minhas alunas não são minhas concorrentes, nós somos colegas de trabalho. Somos, assim como há muitos fisioterapeutas, assim como há muitos enfermeiros, assim como há muitos professores de yoga, como há muitos de muita coisa, e todos têm o seu lugar. Nós somos colegas, eu estou a formar as minhas próximas colegas, e eu sei que juntas conseguimos chegar a mais pessoas. Portanto, eu nunca vi como, ok, vão-me tirar alunas, vão-me roubar alunas, e possivelmente alunas minhas, se calhar, vão dizer, gosto mais de energia de outra pessoa, e deixam de estar comigo e vão estar com a minha aluna. E eu fico feliz pela minha aluna. Portanto, há espaço para todos, e temos que deixar de ser concorrentes, de nos vermos como concorrentes. Oh, que partilha tão bonita. E, de facto, nasceste para comunicar, tu tens o dom da palavra, sem dúvida. Obrigada. Paula, uma pergunta muito importante. O que é para ti ser altamente inteligente? Olha, é uma pergunta até um bocadinho complexa para mim, de certa forma, para responder, porque para mim há tantos tipos de inteligência, e quanto mais pessoas eu conheço, mais eu percebo isso. Até as minhas filhotas, a mais nova é aquela inteligência mais lógica, é perspicaz, é rápida. A mais crescida, eu não costumo dizer a mais velha, a mais crescida, ela é muito empática, tem uma sensibilidade para mim fora de comum, desde que é bebê. Ela, desde que é bebê, quando via outro bebê triste, ela ficava com os olhos naquela bebê e não desgrudava mais. Portanto, são inteligências diferentes. E se queres que eu te diga, aquilo que eu sinto é que ser altamente inteligente não é dominar um tipo de inteligência, não é quem tem a capacidade lógica e resolve tudo. Isso também é, e claro, e dou-lhe valor, mas para mim é quem tem um equilíbrio entre vários tipos de inteligências. Porque este equilíbrio vai-te permitir adaptar-te. E aquilo que nos faz crescer e avançar é a adaptação. Nós sempre temos algo, o desconhecido, vou ter que me adaptar, aqui eu cresci. Quando temos vários tipos de inteligência em equilíbrio, conseguimos facilmente adaptar. Eu vejo pessoas que são ótimas numa área, que são, eu digo, se tivesse a tua capacidade de lógica, de matemática nisto, ou não sei o quê, eu não sei, eu criava um sistema, eu lançava-me. E eu vejo que estas pessoas são muito boas naquilo e depois têm dificuldade em adaptar-se e lançarem-se. E está tudo certo, não é? Não somos todos iguais. Mas o que eu quero dizer é que a capacidade, aquilo que nos permite avançar, não é dominar um tipo de inteligência, na minha opinião, que não estudo nada disto, atenção, mas é mesmo a capacidade, é a inteligência que nos permite adaptar. E quanto mais nós nos adaptamos, mais crescemos, mais evoluímos e chegamos mais além, enquanto pessoas também. Não é? Às vezes, quando digo mais além, às vezes pode parecer crescer enquanto empreendedor, faturar mais. As pessoas associam tudo o que é sucesso ou chegar mais além a métricas, a números, e não é por aí. É muito mais também eu ser melhor, porque se eu for melhor, o resto vem. Portanto, é isso que eu sinto também. Não sei se
É perfeito. Okay, é uma resposta perfeita, porque efetivamente aquilo que nós estamos cá a fazer é evoluir. Então, a evoluir, eu vou ter que aprender a navegar nos vários ambientes que eu sou confrontada, não é? E vou ter que me adaptar a determinadas situações até viver determinados ambientes para encontrar aquele que tem mais a ver com a minha energia. Encontrar aquele lugar, aquela vilazinha rural que tem uma destilaria e que eu me sinto bem e que eu quero aprender mais e que eu quero fazer perguntas e que isso marca também aquilo que é o meu propósito, pelo menos o meu propósito durante uma fase da minha vida, não é? Também a pessoa altamente inteligente para mim, entre várias definições, e a tua definição encaixa na perfeição, é a pessoa que entende que o propósito ele é vivido por fases e que se calhar nós agora estamos dedicadas a um determinado projeto e ele é maravilhoso e nós estamos a vivê-lo intensamente com todas as dificuldades e superações que é necessário ter para também crescer, mas se calhar depois há outras fases que nos pedem outras coisas e que se calhar nós vamos querer viver outra coisa qualquer, outro projeto. O que é que tu sentes disso? Dessa parte de vivermos o propósito por fases? Eu acho que é mesmo isso, que não é possível de outra forma, não é? Porque às vezes porque às vezes as pessoas pensam tem que ter um grande propósito, não é? Eu acho que nós temos se calhar vários propósitos, ou todos encaixam num, não é? Mas nós temos mesmo estas fases. Neste momento o meu propósito é ser o melhor possível para chegar ao outro lado, mas noutra fase pode ter sido outra coisa. Portanto, o meu propósito tinha sido ser a melhor cuidadora possível, a melhor fisioterapeuta possível, dar o melhor, trazer o bem-estar às pessoas que estavam à minha volta. E esse propósito continua, mas noutro formato, numa nova fase, não é? Portanto, já não é a Paula, a fisioterapeuta, que está ali a cuidar dos seus pacientes, mas eu estou a cuidar também das minhas alunas, eu estou a cuidar das minhas filhas, eu estou a cuidar de mim, porque era algo que eu não cuidava assim muito. Sou sincera, o autocuidado não existia muito na minha vida, portanto eu tinha que, a vida trouxe-me o autocuidado também de uma forma que eu não estava à espera, numa fase sobretudo que nós não cuidamos pós-parto, nós somos muito negligentes connosco, não é? E o autocuidado surgiu na fase mais impensável, digamos, não é? Mais improvável mesmo. E tudo isto vai encaixando, acho que o propósito vai encaixando com a pessoa que nós vamos sendo e a pessoa que nós vamos evoluindo, que nós vamos desenvolvendo. O nosso propósito vai mudando. Está todo alinhado. Sempre foi cuidar, sempre foi bem-estar, sempre foi de saúde, mas com outra perspectiva que eu também já sou outra. A minha perspectiva é outra, então o meu propósito vai ganhar essa perspectiva, no fundo ela vai se agregar. E daqui a 5 anos voltamos a falar sobre isto e vai ser uma coisa diferente e vai agregar muito mais, espero eu, não é? E portanto eu vejo muito isto como fase. E mesmo eu neste momento sinto que o meu propósito e o modelo de negócio vai mudar ainda. Eu não sei como. Mas já sabes. Já sei que ele vai mudar. Mas já sabes. Uau. Fantástico. E quem tiver interesse em saber mais sobre yoga facial, o que é que tu aconselhas? Por onde é que é começar? Primeiro, claro, é seguir-te. Sim. Mas o que é que tu aconselhas? Olha, aquilo que eu aconselho pode ser através do livro, por exemplo. Não é? Eu encontrei uma senhora no ginásio que me disse: Paulo, eu tenho o teu livro na minha casa de banho, eu vejo-te todos os dias. Todos os dias estou ali a trabalhar contigo. E eu, espetacular. Eu assim, boa. Portanto, é bom. Aquilo que eu não aconselho muito é ver vídeos aleatórios, porque não há método, não é adaptado para toda a gente. Muitas vezes são pessoas que têm nada contra, mas às vezes, por exemplo, as pessoas que procuram são pessoas que têm mais de 40 anos e há muitos vídeos feitos com uma pele de 20 anos que não
portanto, e a pele de 40 não tolera tudo. Há aqui coisas que nós temos de ter algum cuidado. Portanto, aquilo que eu digo é, vejam, até podem ver estes vídeos, mas façam tudo de uma forma suave. Tentem ouvir, porque nós somos ótimos com o nosso corpo. Nós sabemos o que é que nos faz mal. Portanto, tentem perceber, não é só fazer por fazer, seguir uma tendência. Hoje em dia há muitas tendências que são péssimas. Eu às vezes digo, não, isto não está a acontecer, é o que eu estou a ver, mas fujam de tudo que é tendência, cerquem-se as pessoas certas. Tentem ver quem é que é credível, acompanhem esse trabalho, vejam os vídeos dessa pessoa, tanto comprem um livro, mas não façam só por se fazer, só de forma aleatória, mas sintam e tragam a atenção plena, o consciente para esse momento, porque se estivermos só a fazer por fazer, podemos estar a fazer coisas erradas. Se estivermos conscientes do que estamos a fazer, estamos mesmo a sentir o nosso rosto e se calhar a minha testa está um bocadinho tensa, vou ter algum cuidado, é diferente. Aqui eu estou a ouvir-me e estou a fazer aquilo que eu realmente necessito e que me vai fazer bem. Portanto, é esse o conselho. Comecem de forma devagar, não vale a pena fazer logo uma rotina de 30 minutos e depois parar. São aqueles pequenos hábitos que fazemos de forma consistente que nos levam depois a bons resultados. Uau, adorei. Paula, foi um prazer enorme ter-te aqui. Muito obrigada por tudo aquilo que tu partilhaste, obrigada por te trazeres a ti tão bem e efetivamente és uma pessoa altamente inteligente. Obrigada. Obrigada, Paula. Obrigada.